Saindo do Cativeiro, volume 3, Caminhando em Bênção e Unção, por L. H. Góes. Capítulo 1. Chamado e Preparação. Coragem para sair do cativeiro. A conquista de Jericó e a proibição divina. Jericó ergue-se diante de nós como uma fortaleza impenetrável. Seus muros altos representam obstáculos enormes que tentam barrar o avanço do povo de Deus rumo à terra prometida. Mas, assim como Josué contemplou aquela cidade fechada e ouviu a voz do Senhor, nós também ouvimos a declaração de vitória do céu. Gritem agora: o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Josué, capítulo 6, versículo 16. A estratégia divina parecia loucura aos olhos humanos. Rodear a cidade em silêncio por 6 dias e no 7º dar 7 voltas, tocar trombetas e erguer um grande brado de fé. Ainda assim, a obediência radical superou a lógica humana. Quando o povo de Israel obedeceu sem questionar, Deus agiu com poder. No momento exato do clamor, os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Josué, capítulo 6, versículo 20. Aquilo que era inabalável desabou diante da presença do Senhor. Assim, as fortalezas ruíram pelo poder de Deus, demonstrando que nenhuma barreira pode resistir quando há fé, adoração e obediência total ao comando divino. Essa vitória, porém, não foi apenas militar, foi um ato de guerra espiritual. A conquista de Jericó ensinou Israel e ensina a nós hoje que não vencemos pelas armas humanas, mas pela submissão a Deus. A Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, foi adiante no cerco e os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre, proclamando o ano do jubileu e a libertação. A cada volta ao redor dos muros, a atmosfera espiritual mudava. Aquilo não era simples marcha, era intercessão em ação. O silêncio disciplinado do povo durante 6 dias era oração obediente. O grito no 7º dia era o brado de vitória profética, antes mesmo de verem a resposta. Esse é o ritmo da fé: adorar e obedecer antes de enxergar a muralha no chão, confiando nas promessas de Deus. Muitos de nós enfrentamos fortalezas interiores e exteriores, situações impossíveis, opressões malignas ou muralhas de incredulidade. Aprendemos com Jericó que essas fortalezas cairão do mesmo modo, pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Marchamos em volta dos problemas em oração, tocamos as trombetas com louvor e declaramos a palavra de Deus com autoridade. Essa é a essência da batalha espiritual. Confiar que o Senhor peleja por nós enquanto atendemos sua voz. Contudo, logo após a euforia da queda dos muros, Deus deixou um alerta solene ao seu povo. Jericó não era apenas mais uma cidade a ser tomada, era a primeira cidade da conquista e pertencia inteiramente ao Senhor. Havia uma proibição divina explícita sobre tudo que houvesse ali. Josué orientou os israelitas a respeito do Sherem, palavra hebraica que significa algo consagrado ao Senhor para destruição total, isto é, separado de forma irrevogável, não podendo ser usado, reaproveitado ou tocado sob pena de maldição. O voto de destruição total consagrado a Deus. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões.
Josué, capítulo 6, versículo 17. Nada em Jericó deveria ser apropriado ou cobiçado pelo homem, pois aquela vitória era primícias ao Senhor, uma oferta santa. Os israelitas podiam conquistar muitas outras cidades e desfrutar dos despojos nelas, mas os despojos de Jericó eram do Senhor. Estava estabelecido um princípio de santidade e consagração radical. A glória pela vitória pertencia somente a Deus, e até os bens materiais daquela conquista seriam dedicados a Ele. Por isso, Josué advertiu com firmeza: mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Josué, capítulo 6, versículo 18. Que palavra intensa! Tomar posse daquilo que Deus proibiu era pôr em risco a própria presença divina no meio do povo. A obediência deveria ser completa. Não poderia haver concessões nem segundas intenções. Essa proibição divina em Jericó nos ensina sobre santidade e temor do Senhor. Deus ordenou que tudo ali fosse queimado e eliminado, exceto os metais preciosos que seriam levados ao tesouro da casa de Deus. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Josué, capítulo 6, versículo 19. Isso nos mostra que Deus requer para si aquilo que lhe é consagrado. Ele é santo e não divide sua glória com nada profano. Ao exigir que Jericó inteira fosse entregue, o Senhor estava purificando a terra de Canaã da contaminação idolátrica e ensinando seu povo a priorizar o espiritual sobre o material. Haveria muitas riquezas adiante para Israel, mas primeiro eles precisavam colocar Deus em primeiro lugar, demonstrando obediência irrestrita. Que lição poderosa para nós! Quantas vezes, após uma vitória ou bênção, somos tentados a tocar na glória que é de Deus, ou a reter para nós algo que Ele disse para renunciar. O povo poderia pensar: por que destruir ouro e prata? Poderíamos usá-los. Mas o mandamento do Senhor era claro: tudo que é anátema, amaldiçoado, separado para destruição, deve ser extirpado, para que o mal não se entrincheire no meio do arraial. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saul aprenderia essa verdade dolorosamente mais tarde, mas em Jericó Deus já estava gravando essa lição no coração de Israel. Obediência vale mais que qualquer ganho imediato. Santidade não se negocia. Aquilo que Deus declarou impuro ou ilícito deve ser descartado sem reservas da nossa vida. Infelizmente, houve quem desprezasse a proibição divina. No capítulo seguinte, conhecemos a triste história de Acã. Movido pela cobiça, ele violou o mandamento do Senhor e escondeu para si parte do despojo condenado, um manto babilônico luxuoso, prata e ouro. À primeira vista, parecia que ninguém sabia que seria o segredo de Acã. Mas nada fica oculto aos olhos daquele que é santo. A consequência foi imediata e severa. A presença de Deus se retirou temporariamente do arraial, e Israel sofreu uma derrota humilhante na batalha seguinte contra a pequena cidade de Ai. A promessa de vitória cessou até que o pecado fosse tratado. As Escrituras registram esse episódio com clareza. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Josué, capítulo 7, versículo 1.
Que alerta profundo isso reverbera para nós hoje. Quando toleramos aquilo que Deus proibiu, perdemos a batalha que Ele havia prometido ganhar por nós. A desobediência de um único homem trouxe derrota a toda a nação. Do mesmo modo, um pecado acalentado em nossa vida pode afetar toda a nossa casa, nossa igreja, nosso ministério. Não há pequena transgressão diante de um Deus que exige santidade. Precisamos sondar o coração e remover todo Acã, escondido em nossa tenda. Seja um hábito pecaminoso, um objeto maldito, uma atitude rebelde, antes que isso interrompa o fluir das bênçãos. Santidade pessoal é chave para a vitória coletiva. Somente após julgarem o pecado de Acã e purificarem o acampamento, é que Israel voltou a prevalecer. Assim também é na purificação e na consagração que recuperamos a unção e o poder para avançar contra o inimigo. Amado irmão, Jericó e a proibição divina falam diretamente ao nosso caminhar com Deus. Há muralhas a serem derrubadas em nossa jornada rumo às promessas, mas Deus nos chama primeiro à obediência total e à consagração profunda. Antes de pelejarmos, precisamos circuncidar o coração em Gilgal, como Israel fez simbolicamente antes de Jericó, e remover do nosso meio aquilo que desagrada ao Senhor. Cada um de nós é desafiado a identificar quais despojos de Jericó ainda atraem nossos olhos. Será que existem valores do mundo, práticas antigas ou pecados de estimação que tentam nos seduzir? O Espírito Santo nos convoca a renunciar completamente a tais coisas, destruindo-as do nosso território, para não nos tornarmos nós mesmos alvo de destruição. Esta é uma guerra santa, guerra espiritual, que travamos primeiramente dentro de nós, para depois triunfarmos lá fora. A palavra de Deus nos exorta: purifiquem-se, vocês que carregam os utensílios do Senhor. Isaías, capítulo 52, versículo 11. Não podemos carregar a arca da presença adiante enquanto escondemos ídolos no acampamento. Deus nos chama a um nível mais profundo de santidade e entrega, para que possamos caminhar em sua bênção e unção sem impedimentos. Assim, consagrados, marcharemos e os muros cairão um após o outro, pois o próprio Deus estará lutando por nós. Ao meditar na conquista de Jericó, percebemos que obediência, santidade e fé são inseparáveis da vitória que permanece. A obediência de hoje prepara os milagres de amanhã. Israel obedeceu e viu a muralha cair. Obedeceria de novo e veria o sol parar no vale de Aijalon, local onde Josué, em autoridade espiritual e fé ousada, clamou a Deus no meio da batalha e viu o tempo ser estendido. Um milagre em que o sol e a lua pararam, sinal de que a criação se submete àqueles que guerreiam em aliança e santidade. Obedeceria mais e veria gigantes serem expulsos da terra. Da mesma forma, quando andamos em obediência radical, vemos uma unção crescente nos envolvendo para conquistar o impossível. Não há demônio, fortaleza emocional ou sistema mundano que suporte um povo que marcha sob a direção de Deus, em pureza de mãos e coração. Lembre-se de que Cristo já conquistou a vitória suprema na cruz. Ele derrubou as muralhas do pecado e do inferno, triunfando sobre principados. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Agora, Ele nos chama a enfrentar nossas Jericós pessoais e ministeriais com a mesma atitude de fé e santidade. Talvez suas muralhas sejam vícios antigos, traumas da alma, resistência espiritual em sua família ou comunidade. Creia que, ao ouvir a voz do Senhor e consagrar-se inteiramente, essas barreiras não permanecerão de pé. A unção despedaça o jugo. Isaías, capítulo 10, versículo 27. E essa unção flui onde há coração quebrantado e obediente.
Veja, em Jericó, a mesma presença de Deus que derrubou muros também exigiu santidade na Campina de Acã. Poder e pureza andam juntos. Unção verdadeira é sustentada por caráter santo. Portanto, receba o chamado profético deste relato bíblico. Jericó nos inspira a confiar plenamente no Senhor dos Exércitos, a lutar suas batalhas com louvor nos lábios e santidade no peito. E a proibição divina nos lembra de reverenciar a Deus acima dos despojos terrenos, escolhendo a integridade em vez do atalho fácil. Não devemos temer entregar a Deus algo valioso, pois Ele mesmo é nossa maior recompensa. Se Ele diz, não toque, é porque aquilo trará morte. Se Ele diz, destrua, é porque algo melhor e mais santo Ele tem preparado. Obediência gera autoridade espiritual. Quando submetemos tudo aos pés de Jesus, recebemos dele a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Hoje, o Senhor nos convoca a essa rendição total. Chegou a hora de derrubar as muralhas pelo poder da fé e de queimar os anátemas pelo zelo pela santidade. Não olhe para trás, não retenha nada para si. O que o Pai tem reservado é muito maior e mais glorioso. Marchamos resolutos, como guerreiros em santidade, sabendo que as muralhas da alma também não resistirão quando Cristo habita plenamente em nós. Ao final de tudo, Jericó não foi lembrada pelos tesouros materiais, pois estes foram dedicados ao Senhor, mas sim como o lugar onde a obediência derrubou uma fortaleza. Que na história da sua vida aconteça o mesmo, que as grandes memórias sejam das muralhas que caíram porque você creu e obedeceu, e das consagrações profundas em que você disse não ao mundo e sim a Deus. Essa é a caminhada em bênção e unção. Passos firmes de fé obediente sobre os escombros das fortalezas derrubadas, mantendo o coração puro após cada vitória. Não há alegria maior do que viver assim, em parceria com o Deus vivo, vendo suas promessas se cumprirem e guardando seus mandamentos com amor. Você não é mais escravo do passado, nem refém de nada amaldiçoado. Em Cristo, você é livre e santificado. Você foi chamado para ser herdeiro das promessas e instrumento ungido nas mãos de Deus. Tome posse dessa identidade. Em Jesus, somos um povo liberto e santo, levantado para derrubar fortalezas e para proclamar a vitória do Senhor em cada território que pisarmos. Aleluia! Somos mais que vencedores, separados para a glória de Deus, caminhando em obediência, santidade e poder. Essa é a nossa herança e a nossa vitória final em Cristo, o Libertador. Pense nisso. Por L.H. Góes. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, https://www.youtube.com/Luiz Arley Góes 821.